Deus, do teu Espírito. Ó Deus, um milagre, talvez operado, ó Deus. Um milagre, ó Deus, ao qual eles necessitam. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que derrame, ó Deus, sobre cada um aqui, a bênção tal que o Senhor tem para cada um. No nome de Jesus, toque da planta dos pés ao alto da cabeça. E não deixe que nenhum de nós venhamos sair daqui, ó Deus, sem sentir a tua presença. Ó Deus, sem ouvir a tua voz no perto do nosso ouvido, sem sentir o Senhor tocar no nosso coração. Ó Deus, sem que os nossos olhos se abram espiritualmente, ó Deus, ao ponto de enxergar a sua glória. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, abençoe todos quantos estão aqui presentes e fale conosco aquilo que o Senhor necessita falar conosco, aquilo que nós necessitamos de ouvir da tua parte, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Ó Deus, aquilo que vai verdadeiramente nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos confortar, nos consolar. Ó Deus, porque o teu Espírito é o mesmo, ele fala diante de cada um segundo a sua vontade. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, toda honra e toda glória pertence a Ti. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos, não só hoje, mas para todo sempre, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus, os amados podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Uma parte do versículo ao qual nós lemos, do capítulo 4, do verso de número 48, Jesus diz assim para o oficial do rei e para aqueles que ali estavam. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Em todo o Novo Testamento, existem, algumas traduções dão 37 e outras dão 35 milagres que Jesus fez, que foram escritos. Jesus fez muito mais, né? Até no livro ao qual nós lemos, no final, capítulo 20, diz que ele fez muitos outros milagres em presença dos seus discípulos. Só que muitos outros milagres não foram citados. E tem o suficiente na Bíblia, aproximadamente 35, outros 37 milagres diretos que Jesus fez. No livro de João, no Evangelho de João, ao qual vai ser ministrado hoje aos irmãos, existem 7 deles. E eu queria citar alguns que me chamaram muito a atenção. Desses 7, no Evangelho de João. O primeiro deles é esse ao qual nós lemos, que é a cura do filho do oficial do rei. Jesus, praticamente 2 dias antes, ele estava em uma festa, né? Todos conhecem essa história. Ele estava em uma festa onde ali o vinho acabou, né? E todos que estavam ali, acabou o vinho, e Jesus participando da festa juntamente com muita gente, né? Era uma festa muito importante. E ali, quando o vinho acabou, logo, mesmo sem os donos da festa pedirem ou esperarem, né? Eles ali então, a mãe de Jesus conversando e tal, nós conhecemos a história, ele transformou a água em vinho, e conhecemos essa parte da história, só para os irmãos pegar o contexto. Aí então se passaram, todos que ali viram o que aconteceu, né? Os que presenciaram a situação, se passaram aproximadamente dias depois, Jesus estava descendo, e um oficial do rei ouviu dizer, como diz no capítulo 45, chegando pois a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, lá atrás. Porque também eles tinham ido à festa, eles sabiam o que Jesus tinha feito.
Então a notícia rolou: olha, aquele que fez aquilo na festa está vindo, está chegando. E um oficial do rei, chamando ele, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, e ele estava descendo para a Galiléia. É uma distância aproximada de 30 a 40 quilômetros daqui em Vila Velha, né? Não sabe daqui em Vila Velha. Hoje a gente faz aqui em Vila Velha com quantos minutos de carro? Faço com frequência, né? Então é um trajeto rápido daqui em Vila Velha. Então, mas andando não é uma distância tão rápida assim, né? Então esse homem, o oficial do rei, que ele estava em Cafarnaum, situado em Cafarnaum, ali havia um posto de impostos, então ele era alguém que representava o rei, por isso ele era o oficial do rei, ele é o que representava a região, representava o rei, ali naquela área. E o filho dele, muito enfermo, ele foi até Jesus e pediu para que Jesus descesse juntamente com ele, para poder curar o enfermo que era o filho dele. E a história a qual nós lemos, é claro que em poucas conversas, poucas palavras, melhor dizendo, Jesus pediu até para ele já retornar, porque o filho dele havia sido curado. Então, até aqui, dos 7 milagres no livro de João, existem esses dois, mas eu queria citar, entre os 7, os que diretamente têm pessoas envolvidas nele. Então, os versículos se passam, e a gente pode, no capítulo 5, até peço que os irmãos vão abrindo, folheando sua Bíblia, no capítulo 5, no verso de número 1, na minha Bíblia não precisa nem virar a página, do 1 ao 18, vai falar sobre a cura de um paralítico, também muito conhecido entre os irmãos, que é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Esse texto, ele mostra que a vontade de Deus, ela não depende da fé do homem. Por quê? A gente vai ler a partir do verso de número 1, que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali havia um homem que havia ali 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Todos nós, acredito eu, que conhecemos essa história. Muito contada, pregada, dita, cantada, tudo que você imaginar em termos cristão, bíblico, gospel, evangélico, fala da história deste homem. Pois é uma história que realmente nos emociona, de você imaginar que alguém tem a capacidade de passar 38 anos, né, naquela situação. O texto ele não explica exatamente se ele era coxo, se ele era outro tipo de enfermo, se ele era paralítico, mas ele tinha uma deficiência grande que ele não conseguia sozinho subir e descer no tanque, que estava próximo à porta das ovelhas. Esse tanque de 5 alpendres, ele tinha 5 pavimentos, né, cobertos, e realmente perto da porta das ovelhas era onde as ovelhas eram levadas para ser limpas e lavadas, antes de serem levadas para o templo para sacrifício. Então ali era um local que não era exatamente uma fonte para você se beber daquela água, porque não era uma água exatamente limpa para você consumir, mas era uma água onde se lavava animais, e era uma água não totalmente limpa
líquido cristalino como a gente às vezes imagina. E quando ela no movimento das águas, existe uma série de histórias a respeito disso, não vou levar para esse lado. E não vendo quem o jogasse lá dentro, colocasse lá dentro, outros que talvez só tinham uma perna, né? Outros que eram cegos, outros que talvez conseguissem se jogar. Mas talvez pela deficiência dele, que não conseguia ir sozinho, a gente imagina que ele era um paralítico, talvez hoje chamado de tetraplégico. Ele não tinha capacidade de se locomover e se jogar dentro do tanque no exato momento que a água se mexia, uns acreditando ser um anjo, outros não acreditando ser um anjo. Como existem várias histórias de teólogos explicando essa situação, não vou entrar no mérito da questão. Mas, não havendo ninguém nessa situação que jogasse ele lá dentro, Jesus, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nos textos, amém? E nos milagres subsequentes. Jesus chega para ele e pergunta, sabendo que ele estava ali naquela situação, e se ele queria ficar são. E logo ele dizendo que não tinha ninguém que jogasse ele lá dentro e tal, Jesus sem muita conversa, pelo menos no texto ao qual nós estamos lendo, só pega a tua cama, levanta e pode ir. Então ele pega a sua cama, levanta e vai. Aí os textos vão rolando, eu quero que os irmãos vão acompanhando. Nessa época, todos esses textos a qual nós lemos, o primeiro, que não exatamente tem um milagre pessoal envolvido com pessoas, mas foi um milagre feito diante de muita gente, né? O segundo, que também tinha muita gente ali com ele caminhando, olhando, o oficial dele veio em pé para que ele curasse o filho dele, e todos aqueles que estavam com ele viram o que tinha acontecido. E aquilo, lógico, também era dias de festa, e a cidade estava cheia, e eu acredito que tinha várias e muitas pessoas em volta desse campo que viram o que ali tinha acontecido. E a história vai acontecendo, vai rolando, e eu peço aos irmãos que agora abra sua Bíblia no capítulo 9, e no meio desses textos, existe no capítulo 6 a multiplicação dos pães. E no mesmo capítulo 6, 16, é um milagre que Jesus anda sobre as águas. Mas como eu disse, desses 7 milagres que existem no livro de João, eu quero citar somente alguns para os irmãos. O capítulo 9 fala do cego de nascença. Acredito que todos os irmãos também conheçam esse milagre ao qual foi feito. No capítulo 9, eu vou ler apenas até o verso de número 6. E diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E no 7, até o 7, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Do verso 8 até o verso de número 41, que eu não vou falar para os irmãos, depois os irmãos podem ler, entra num debate entre judeus, aqueles que estavam lá, com o cego, com os pais do cego, com todo mundo que estava envolvido na situação, querendo saber quem curou ele, e até duvidaram que o homem era cego. Mas o que eu quero deixar frisado para os irmãos é que esse homem cego não sabia nem quem estava ali próximo dele. Talvez ele estava ali fazendo qualquer atividade, não sei. E de repente começa um diálogo entre os discípulos e Jesus. Assim como às vezes a gente fica no diálogo, conversando, aí passa o cego, aí eu levando a questão: olha, que homem cego. E quem pecou na família dele para que ele ficasse assim? Foi um assunto que nós tratamos aqui, né?
uma sexta-feira. Aí Jesus diz, não foi ele, nem os pais dele, mas foi feito assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. E também, de novo, sem muita conversa, Jesus pega, posta no chão, né, saliva no chão, faz a laminha, aí passa no olho dele, aí pede para ele ir lá, lavar no tanque de Siloé, e quando ele lava, e aquele lodo sai, quando ele abre os olhos, ele enxerga. Mas um milagre ao qual aconteceu na vida de Jesus, na vida dos irmãos através de Jesus. E muitos desses, tem outras passagens que falam em Marcos, também de outras situações ao qual Jesus saliva, né, no olho dos irmãos, que lá estavam, e cura. O fato do salivar, os historiadores contam que era uma situação de repúdio quando alguém coxo, enfermo, cego, qualquer enfermidade que tivesse, por esse fato de achar que estava sobre ele uma maldição, por ele ter pecado, os pais dele ter pecado, ou alguém ter feito alguma coisa contra Deus, o castigo que deu sobre eles, na crença popular deles, eles cuspiram no chão em sinal de repúdio. Às vezes você já deve ter visto isso no filme, visto isso na novela. As pessoas puxavam e cuspiam no chão como um sinal de repúdio pelo fato daquele estar naquela situação. Então, alguns historiadores acreditam que simples esse fato de Jesus ter cuspido no chão, como fosse um sinal de repúdio para aquele que ali estava, mas pelo contrário, ele fez a lama com a saliva, passou nos olhos dele e através desses gestos, e deu o fato dele ter levantado para ir lá lavar, ele volta já enxergando. E o nome de Deus foi glorificado nisso, como no texto, nos versículos anteriores, Jesus disse que foi feito assim nele, para que nele se manifestasse a glória de Deus, e a glória de Deus foi manifestada ali nele, naquele exato momento. E Jesus diz bem claro que enquanto ele está nesse mundo, ele é a luz desse mundo. Ele é luz. Então, ele foi exatamente naquele momento a luz nos olhos daquele homem. Amém? E os textos seguem, continuando. Eu peço aos irmãos agora que vai no último desses 7 no livro de João, que é a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11. Peço que os irmãos continuem ligados, continuem atentos àquilo que Deus quer falar. No capítulo de número 11. Vou ler o capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 11, versículo 4, versículo 22 e o versículo 38 e o 40 e o 44. Presta atenção. No verso 4 do capítulo 11 diz: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No verso 22, no primeiro verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, como diz a cantora Rosa Nascimento. No verso de número 22, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. No verso de número 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. No 39, disse Jesus: Tirai a pedra, Marta, irmão do defunto. Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. No verso 40, disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? No verso 44,
E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. No verso ao qual nós lemos, esse é o milagre 7 do Evangelho de João. No verso ao qual nós lemos, no capítulo de número 4, ele diz que, se não veres os milagres, não crereis. Há a necessidade no ser humano, a necessidade no ser humano de você acreditar no milagre de Cristo, falando para o cristão, você acreditar no milagre de Cristo na sua vida, para você continuar crendo todos os dias que Cristo é o Filho de Deus. Você tem que ter essa certeza que ainda assim que você não ressuscitou porque você morreu, ainda assim que você não era cego e voltou a enxergar, nem que você fosse um paralítico e voltasse a andar, e nem que o seu filho que estaria morrendo voltou à vida por uma palavra sua, ainda assim que isso não aconteceu na sua vida, você tem que acreditar que você é um milagre de Deus, para você continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus, que você é um milagre. Você tem que continuar acreditando. O que mais me chamou a atenção nesse texto, e agora eu queria compartilhar com os irmãos, exclusivamente no Evangelho de João, desses sete milagres que existem no livro de João, você não encontrou nenhum deles, nenhum, que os que receberam o milagre diretamente pediram algo a Jesus. Nenhum. Você pode ler neles, você não vai ver que o filho do oficial do rei talvez nem sabia que o pai tinha ido lá pedir para Jesus curar. Porque nessa época Jesus ainda estava chegando. Muitos que lá estavam nem acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Muitos seguiam pelo milagre a qual ele já tinha feito na festa. Mas muitos ainda nem acreditavam. Talvez o oficial do rei ouviu falar lá em Cafarnaum, rapaz, eu estava na festa ontem, lá em Caná. Mas o rapaz que fica bom, não teve um cara lá que transformou a água em vinho. Rapaz, foi o melhor vinho que eu já tomei na vida. Eu estou conjecturando a peça, meu irmão. É como se eu estivesse lá ouvindo. Aí o oficial do rei, eu não acredito, não, mas aí o outro estava lá também. No texto que nós lemos, existiam muitos que estavam lá, que uns dias antes estavam na festa também. Por isso eles estavam seguindo Jesus e receberam ele bem, porque viram o que Jesus tinha feito. Então o oficial do rei, com o filho doente em casa, sem ter mais esperança de nada, o filho está morrendo, eu vou atrás do cara que fez o milagre da água e vinho. Quem sabe ele curou meu filho também? Então ele vai lá e fala: olha, meu filho, desce comigo, meu filho está enfermo, está morrendo por 2 vezes. Ele fala, Jesus fala com ele, fala: não, desce comigo, meu filho está enfermo, então vai lá, seu filho já está curado. Alguém foi até Jesus, o pai do rapaz intercedeu para que o filho fosse curado. Aí passaram-se um tempo, Jesus estava andando ali pelo tanque, próximo à porta das ovelhas, e vê um rapaz coxo, moribundo, próximo de um tanque. Acreditando eu que Jesus, sabendo da situação dele, chegou para ele num diálogo breve, né? E ele dizendo que ninguém tem que consiga jogar lá, talvez ele pensando, talvez agora eu vou achar alguém que me joga lá dentro do tanque, né? Eu vou achar alguém que me pega agora e coloca lá dentro do tanque. E ele sem saber quem Jesus era, sem saber, porque ainda a fama não estava correndo, né? Nas regiões, tinha alguém que estava curando e tal, estava chegando, irmão. Não é aquela passagem que o homem fica sabendo que Jesus está vindo e fica gritando na rua: filho de Davi, tem misericórdia
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa época, já estava rolando a fama que Jesus curava, que Jesus libertava, então todo mundo queria receber o milagre e pedia. Não é a época que a moça do fluxo de sangue sabia que ali estava alguém que tinha o poder de curar. Tanto que ela se sujeitou, se raspou toda, com as pessoas pisando sobre ela para tocar na orla, ela puta na orla de Jesus, crendo que seria curada. Jesus aqui ainda era alguém que estava se revelando como Cristo, e poucas pessoas estavam acompanhando a história. Então, esse homem, sabendo que alguém tinha feito um milagre, pediu para que Jesus curasse o filho dele recebeu. O homem que estava no tanque, ele não sabia que quem estava conversando com ele era Jesus, irmão. Ele não sabia, ele não tinha noção que era Cristo ainda que estava ali. Então ele contando que eu não tenho quem me jogue aqui, porque quando o anjo desce, o outro vem e pula na minha frente. Eu fico sempre aqui e estou aqui a 31 anos. Jesus então diz: levanta, pega a sua cama e vai. Aí o homem levanta, curado, pega a cama e sai falando para a cidade o que aconteceu para com ele. Nenhum dos que foram citados, eles foram diretamente a Jesus pedindo um milagre. Ninguém foi lá deles e falou: Jesus, por favor, cura minha cegueira. Não, o homem estava lá passando como despretensiosamente um dia normal, mas estava próximo dele ali, aquele que tinha o poder de curar. E uma conversa entre eles: Jesus, quem foi que pecou, mestre? Ele ou os pais dele? E aí Jesus: não, nenhum deles pecaram, nem ele, nem o pai dele, mas você fosse nele, para que nele se manifestasse a glória de Deus. Né? Então, vem cá, pega o homem, passa no chão, passa lá, ele nem falou nada, você que não tem diálogo. Pega, você passa no chão, agora vai lá e lava. Ele foi lá e lavou, talvez para passar um treino na minha cara. Aí quando ele foi lá lavar, de repente até a minha esperança, sabe, tirasse o dinheiro do rosto mesmo. Mas quando ele foi tirar o dinheiro do rosto, na minha olho, ele estava chegando. Aí você pega do verso 8 para baixo, nessa conversa, você vai ver que ele, um diálogo, começa um debate entre as pessoas da cidade. Mas quem fez isso com você? Ele não sabe nem quem foi, irmão. Ele não sabe nem quem foi. Para você ver como é importante esse texto, porque ele não sabe nem quem curou ele. Ele falou: eu não sei. Alguém passou um negócio no meu rosto, pediu para me lavar e falou que eu sou. Não, e agora eu estou enxergando. Não, mas parece cego, parece com ele mesmo. O debate é assim que funciona. Se você pegar o texto para ler, você vai ver: mas ele não parece aquele rapaz que era cego. Aí os outros comentando: mas é ele. O outro: não, parece com ele, porque aquele é cego. Não vamos chamar os pais deles para ver se ele era cego mesmo. Aí vai diante do pai dele e pergunta da mãe: ele era cego de nascença mesmo? Aí ele era cego de nascença. E o que aconteceu com ele para que hoje ele está enxergando? Aí os pais deles dizem: vai, pergunta para ele já tem idade suficiente para poder falar. Porque os pais deles estavam com medo da punição dos judeus, porque eles estavam pensando que os judeus iam fazer com ele, porque se falasse que Jesus era o Cristo, ou que ele fosse o Messias, ou que ele fosse alguém da parte de Deus. Aí ele falou: eu não sei quem me curou, se ele é pecador, se não é, eu não sei que eu estou curado. Dessa forma mesmo. Aí Lázaro já morreu. Lázaro está morto. Morto não pede nada para ninguém, irmão. Morto não pede nada para ninguém. O que ele tinha era duas irmãs desesperadas e um amigo chamado Jesus, que também se entristeceu com a morte dele. E as duas irmãs desesperadas, né, começam a falar com Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse visto, isso não tinha acontecido e tal. Jesus: calma, essa enfermidade que a notícia já chega lá para Jesus, que ele, vai não ter morto, vai enfermo e tal. Não, essa enfermidade é a vida, não é para a morte não. Aí, diante de um pedido das irmãs, da comoção de um pessoal, e a comoção de Jesus para com seu amigo, Lázaro recebe um dos maiores milagres citados da Bíblia, que é a ressurreição de alguém morto. Morto, apodrecendo, 4 dias, um defunto, irmão. Você tem noção do que é isso? A gente conta e
pensa só que é uma história escrita num livro qualquer. Não, é uma pessoa que estava morta, largada, lá dentro do sepulcro, apodrecendo por 4 dias. Tanto que a preocupação da irmã era: se ela vai tirar a pedra, já tem 4 dias. Já deve estar cheirando mal. Eu disse: não, arranca a pedra. E sai aquele homem de lá de dentro enfaixado, voltando à vida. Aí eu pergunto para você: você acha que nós somos merecedores de alguma coisa da parte de Deus? Não. Não somos. Aí eu falo para você: para Jesus abençoar qualquer um que está aqui, irmão, independe da sua fé. Independe da sua fé. Esses homens não sabiam nem quem Cristo, primeiro, não sabiam nem quem Cristo era. Você vai ter fé em quem você não sabe quem é? Mas Jesus deixou graça neles e mostrou, através da vida deles, começou a revelar a glória de Deus através das enfermidades e da cegueira e da morte daqueles que lá estavam. Então, para Jesus te abençoar, independe da sua posição na igreja, independe da sua posição social, o que você faz dentro de uma igreja, independe disso tudo. Porque nós somos simplesmente abençoados, curados, transformados pela graça de Deus. É através da graça dele. Não é porque eu estou pedindo, que de tanto pedir eu vou abençoar. Não é exatamente assim. Você precisa ter fé, acreditar que vai acontecer, mas só vai acontecer porque é da graça de Jesus na sua vida. Só vai acontecer através da graça de Jesus na sua vida, simplesmente assim. E uma das partes que me chama a atenção é daqueles que foram abençoados, receberam o milagre, mas não partiram deles, né? Por isso que vale a pena, às vezes, você pegar e pedir a Jesus para curar alguém. Talvez a gente não faz isso. Foi citado aqui pelo nosso diácono, né? Os irmãos estavam orando pela cura da filhinha dele, da nossa irmã Gilmar. E a igreja tem esse costume, porque a igreja acredita sim que o poder da oração, a oração do justo, pode muito ter seus efeitos, como diz o Tiago. E a oração move o coração de Deus. Acreditamos que se você realmente orar por alguém, Deus, através da sua oração, do seu pedido, vai lá nesse alguém e realiza um milagre. Nós acreditamos nisso. Ou pelo menos deveríamos acreditar nisso. Porque nós somos uma igreja que acredita no poder de Deus. Nós somos uma igreja que acredita verdadeiramente no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós não precisamos ficar esperando chegar até nós um pedido para ir socorrer. Esses não chegaram: Jesus, me cura. Porque esses que pediram, Jesus lá também curou. Mas esses nem sabiam o que Jesus era. O que eu aprendi também nesse texto é que às vezes tem alguém doente, enfermo, perto de nós esperamos essa pessoa pedir algo para poder nós levarmos ou orarmos, ou botar a mão sobre ele, ou entregar alguma coisa sobre ele, e às vezes não, ele nem sabe quem somos nós. Ele nem sabe que você é um crente, ele nem sabe que você é um cristão. Você não anda com uma placa pendurada no seu pescoço: eu sou crente. Quem me vê na rua no dia a dia jamais vai imaginar que eu sou um pastor. Quem me conhece sabe que eu estou bermuda, chinelinho arrastando, camiseta. Né? Quem me vê pedalando aí, eu estou de bike, né? Bermuda de ciclista. Né? Mas tem irmãozinho da Deus Amor aí, da Assembleia, que me conhece há décadas e nem conversa comigo por causa disso. Mas eu vou deixar de ser crente? Não. Vou deixar de ser servo de Deus? Não. Aí eu falo: às vezes quem está com você não acha que você é cristão. Mas aí é a hora de você revelar a glória de Deus através da sua vida nele.
Esses que aqui estavam, Jesus deixou bem claro para o oficial do rei: se não vê milagre, não vai crer. Esse aí, se não vê milagre, não vai crer. Então pode ir, quando você chegar lá, seu filho está curado. E quando ele chegou lá, ele encontrou o filho dele curado. Quando o cego apareceu, Jesus falou: não, foi feito assim nele, para que nele fosse manifestada a glória de Deus. E eu vou manifestar a glória de Deus nele agora. Quer ver, vem cá? Fez o que tinha que fazer, ele começou a enxergar, e a glória de Deus foi revelada para todos que ele estava. Assim também foi com o que estava enfermo na beira do tanque, e também foi com Lázaro, que todos que conheciam a família e sabiam que ele estava morto, viram e creram no milagre que Jesus fez, e o nome de Deus foi glorificado. Então você é um agente de Deus nessa terra. O nome de Deus, o reino de Deus, ele é expandido e glorificado também através da sua vida. Porque por um milagre hoje você está aqui, como eu estou aqui. Mas tem gente lá fora que está coxo, enfermo, até morto espiritualmente, perto de um representante do reino de Deus na terra e nem sabe. Mas aí é a hora que você vai lá e revela Cristo na vida dele. Você revela o poder de Deus através da sua vida para ele e para aqueles que nele estão perto. Então, irmão, temos que buscar poder de Deus. Temos que buscar a autoridade de Deus. Temos que verdadeiramente acreditar que somos templo de Deus. Temos que acreditar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Temos que acreditar. Não podemos duvidar que nós somos morada do Deus Altíssimo, porque você representa Deus nessa terra, e o reino de Deus vai ser liberado às pessoas, vai ser mostrado às pessoas, revelado às pessoas, através da sua vida. Quantos mortos espiritualmente por aí nós conhecemos? Quantos cegos espiritualmente aí nós conhecemos? Até fisicamente. Quantos? Vários. E a gente não precisa esperar eles virem pedir. A gente não precisa alguém vir até nós, pede a igreja para poder orar lá para o fulano, para o ciclano. Vem alguém que se arrastando e fala: ora por mim, não, irmão. A gente já pode muito bem levar a palavra de Deus para com eles, revelar a eles a presença de Deus, mostrar a eles o caminho da salvação. Porque você é um agente de milagres nessa terra. Você é um agente de milagres nessa terra. Amém? Convido os irmãos a colocar sobre os vossos pés. Para finalizar, outra coisa que eu aprendi nesses textos e que chamou minha atenção é que a gente recebe da parte de Deus mesmo sem merecer. A gente recebe da parte de Deus todo instante, mesmo sem perceber. Nós estamos recebendo todo instante da parte de Deus. Para esses homens, para esses que foram mencionados nesses milagres e que estiveram diretamente ligados nesses milagres, era um dia normal. Era só mais um dia. O cego era só mais um dia de ser cego. O coxo era só mais um dia de ser coxo, enfermo lá, paralítico. Era só mais um dia normal. O que estava enfermo, o filho do oficial do rei, era mais um dia enfermo, esperando, ansiando pela cura, mas que já estava quase partindo. Era só mais um dia normal. Lázaro, 4 dias morto, poderia ter chegado no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, mas estava morto já de 4 dias. A família ia se acostumar a qualquer momento. Mas foi quando menos esperado que o milagre aconteceu. Eu não sei o que cada um aqui está passando, eu sei das minhas preocupações, eu sei das minhas aflições, eu sei das minhas necessidades. Isso eu sei. Mas eu quero te dizer que o momento do milagre pode chegar a qualquer momento da sua vida.
Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser no meio da noite. E a única diferença sua hoje, para aqueles que lá estavam, é que você hoje sabe que existe o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje você sabe que existe aquele que realmente faz o milagre. Hoje você sabe que existe alguém que cura um cego, porque existiam cegos que foram curados, você sabe. Hoje você sabe que existe alguém que ressuscita um morto, porque o morto já foi ressuscitado, e você sabe. Hoje você sabe que vida de filho é transformada, porque vida de filho já foram transformadas antes, e você já sabe. Então você hoje tem muito mais motivos para acreditar no milagre do que esses lá atrás que não sabiam. Hoje você sabe exatamente o tamanho do Deus que você serve. Amém? Eu queria orar por você. Você que sentir vontade no seu coração, amém? Enquanto convido o louvor a tomar seus lugares, eles vão estar ministrando um louvor. Você que espera, amém? Qualquer um milagre da parte de Deus, qualquer um que você sabe que é só Deus que pode fazer. É aquele que você sabe que só Deus pode fazer e resolver. Ninguém aqui no nosso meio tem poder para levantar um defunto. Ninguém aqui no nosso meio tem poder para curar um coxo, um enfermo, um cego. Ninguém aqui tem poder para pegar água ali no bebedouro ali e transformar agora num copo de café, que eu gosto muito. Ninguém tem. E nem muito menos num vinho. Mas nós servimos alguém que tem esse poder. Nós adoramos ao Deus que tem esse poder. Nós conhecemos alguém que tem esse poder. Amém? Eu convido você que necessita de algum milagre desse da parte de Deus a vir aqui na frente. Tua presença Como eu disse no texto, aqui neste lugar. e se eu fosse dar um texto, um tema, né? Um título a essa mensagem, o tema que eu traria a essa mensagem é o seguinte: recebemos muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esses que receberam o milagre, eles nunca, talvez jamais esperariam receber esse milagre ao qual receberam um dia. Porque quem é cego, talvez em uma determinada fase da vida, para ele é só mais um dia ser cego. Ele não espera que naquele dia exato ao qual ele está, ele vai voltar a enxergar. Quem é um paralítico? Talvez é só mais um dia que vai ser paralítico. Ele não esperava que ele receberia um milagre naquele dia. E assim como todos os outros milagres, talvez você que está aqui na frente não tem nem mais esperança de receber. Mas a palavra de Jesus para nós nessa noite é: continue crendo e acreditando. Talvez o seu milagre acontece hoje, que para você seria só mais um dia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Meu diácono! Totalmente a ti.
Glória a Deus. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença, Senhor Deus eterno Pai. é real. Glória, glória, glória a Deus. Com base na tua palavra, Deus, ao qual foi dita e ministrada nesta noite, estamos todos aqui na frente, inclusive eu, ó Pai, acreditando ainda nos milagres do Senhor. Por isso, ó Deus, entregue agora a cada um que se encontra aqui, Pai, o milagre tão esperado da tua parte, que outrora, ó Deus, enterrado, já esquecido. Ó Deus, as circunstâncias da vida, ó Deus, elas vai derramando sobre nós uma tristeza profunda, vai derramando sobre nós uma angústia, um esquecimento. E na maioria das vezes, ó Deus, esquecemos que o Senhor é capaz de resolver, esquecemos que o Senhor é capaz de fazer. Mas eu quero dizer nesta noite, aleluia, que o Senhor ainda faz, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda transforma. Acreditamos que o Senhor ainda muda a história, papai. Aleluia. Acreditamos que o Senhor ainda muda histórias, quadros de vida, que o Senhor ainda, Deus, transforma pessoas, ressuscita sonhos, ressuscita pessoas, e o Senhor traz à vista aquilo que outrora não tem mais. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Por isso, Deus, sopra agora, Deus, sobre a vida deles. E derrama sobre elas o milagre do Senhor. No nome de Jesus. Ainda somos uma igreja que acredita no teu poder. Ainda somos uma igreja que acredita no poder do teu Espírito. Ainda somos uma igreja, Deus, que adora o Cristo ressurreto, Criador de todas as coisas. Nós somos essa igreja, papai. Nós somos essa igreja. Aleluia. Por isso, Deus, não deixe os teus filhos desfalecer. Mas como o Senhor disse, ó Deus, para o oficial do rei, ó Deus, Tua presença é se houver milagre, crereis. Por isso, ó Deus, aqui neste faça milagres aqui nessa noite. Aqueles milagres que somente o Senhor pode resolver. Que o homem já não tem mais jeito, mas o Senhor faz. Faz esse milagre, Deus, para a glória do teu nome. Abençoe teus filhos, tuas filhas. Derrame sobre elas, ó Deus, agora a tua bênção, a tua paz. A alegria do Senhor venha transbordar nesses corações. Toque da ponta dos pés ao alto da cabeça e cubra-os com teu manto. Cubra-os com tua glória. Faça-eles sentirem a tua presença, Deus, todos os dias. Não deixe desfalecer, mas que na vida delas venha ser revelado o teu poder, venha ser revelada a tua glória. Como o Senhor revelou no passado, revela hoje aqui também, Deus, para a honra e a glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãs, não necessariamente Deus precisa da sua fé, que você acredite para Ele te abençoar. Não necessariamente. Porque se Deus for olhar em mim, o tamanho da minha fé, talvez Ele nem ache. Porque a palavra de Deus diz que se tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? O grão de mostarda é uma das menores que existe. Mas o que faz Deus te abençoar é a infinita graça e misericórdia dele. Aleluia! Mas ainda assim eu te convido a você crer e acreditar que Deus ainda faz. E Deus vai continuar fazendo. Você pode ter certeza que Deus é o que mais quer te abençoar, é Ele. Você quer ser abençoada? Deus quer te abençoar muito mais. Mas Deus quer revelar a glória dele através da sua vida. Recebam aquilo que Jesus tem para vocês, que é o melhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Sejam ricamente abençoados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Daqui a pouco o pastor Giliardo vai implementar a bênção. Mas a gente queria propor à igreja uma semana de consagração. Amém? Nós estaremos através do WhatsApp enviando áudios para a igreja, áudios para os irmãos, no período da noite, durante essa semana. Amém? Através do WhatsApp. Então nós vamos mandar alguns áudios para os irmãos à noite. Áudio de reflexão, áudio de meditação. É uma semana de consagração. É para fortificar a nossa vida espiritual. Amém? Esse é o propósito. Nós já estivemos aqui hoje, recebemos o nosso milagre. Amém? E essa semana nós vamos nos dedicar à consagração. A consagração, irmãos, é exatamente isso. É nós nos prostrarmos diante de Deus. É nós reconhecermos o nosso pecado. Amém? É momento de arrependimento. É momento de confissão de pecado. É momento de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. Amém? Esse é o propósito. O que Ele vai fazer a partir daí, né, pastor? É graça. É favor imerecido. Amém? Então, não se preocupe, nós vamos fazer com que o áudio chegue até todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui nessa noite. Amém? Ao resto de toda a igreja. Então, não se preocupe com isso. E outra coisa que nós estaremos propondo à igreja a partir de hoje. A partir de hoje, nós vamos ter aqui na igreja a escola de ministérios. Tá? O que é a escola de ministérios? São pessoas que têm um chamado para diácono, pessoas que têm chamados para ministérios, qualquer que seja, ministérios que existem na igreja, ministérios que ainda não estão atuando, pessoas que têm desejo em fazer algum trabalho. Então nós estaremos formando a escola de ministérios. Só que essa escola nós só vamos começar com ela a partir do momento que nós tivermos irmãos desejosos a participar dela, tá? Então é a escola de ministério. Você que quer se formar em liderança, você que tem o chamado de Deus para o diaconato, tem o chamado de Deus em uma inclinação, faz parte do teu propósito, algo ligado a alguma atividade que você possa desenvolver na igreja, seja projeto social,
seja qualquer outra área dentro da igreja, então nós estamos formando a partir de hoje escola de ministérios, nós vamos estar divulgando isso, amém? Então, para que a gente possa se reunir e preparar a igreja, irmãos, é tempo disso, de preparação. O pastor Giliardi acabou de dizer, nós somos hoje, se Jesus quando estava na terra, ele era a luz, ele era essa direção, quem é que vai glorificar o nome de Deus aqui na terra hoje? É a igreja dele, amém? Então nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, se anime, sejam como nós encontramos a palavra de Deus para Josué naquele momento de adversidade. O seu milagre, como o pastor Giliardi disse nessa noite, ele é dado por Deus, não à medida que pedimos. Então descansa no poder do Senhor. Ele conhece as nossas necessidades. Então se anima, fortifica, amém? Busque ao Senhor enquanto é tempo. Vamos nos juntar em oração, nos fortificar, em preparar a igreja, amém? Em nome de Jesus. O pastor Giliardi estará empretando a bênção. Então não esqueçam, irmãos, esses dois avisos em nome de Jesus. E comentem, divulguem para os irmãos que não estiverem aqui nessa noite. Por favor, pastor. Amém. Irmãos, feche seus olhos. E antes da bênção, tua presença, adore a Deus. Você vai louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continue louvando. Imagine agora se eu falasse para os irmãos assim: o culto vai acabar só quando os irmãos terminarem de louvar. Quem seria o primeiro a parar de cantar? Glória a Deus. Aleluia. Estenda as tuas mãos. Que esse culto continue no trajeto à sua casa. Que esse culto continue na sua casa. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que esse culto continue amanhã. Que esse culto continue na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e assim todos os dias da sua vida. Não deixe as dificuldades do dia tirar a sua adoração a Deus. Não deixe as tribulações tirar a sua adoração a Deus. Não deixe as preocupações tirar
a sua adoração a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Senhor Deus, ó Deus, sabemos que a tua presença é real aqui neste lugar. Por isso, Deus, adorarei. Por isso, Senhor, adoramos, te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu santo nome. Ó Pai, leva-nos sobre as tuas onipotentes mãos, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Leve-nos debaixo das tuas asas, Pai, porque debaixo das tuas asas estaremos seguros. Leve-nos, ó Deus, sobre a tua proteção. Abençoe a tua igreja, abençoe teus filhos que aqui estão. Ó Deus, dê a eles, ó Deus, o que cada um necessita, precisa, ó Deus. Em nome de Jesus. Abençoe tantos aqueles que não puderam estar presentes. Seja com eles, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe cada um dos seus lares, cada um na sua casa. Venha receber, Deus, o mesmo que recebemos aqui nesta noite. Por isso, ó Pai, estamos felizes, alegres, porque te louvamos e te adoramos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E que o teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações que traz o Espírito Santo, para todos aqueles que nele creem e esperam a vida do nosso Senhor Jesus esteja por todos. E que todos digam amém! Glória a Deus, a salva de palmas que adoram o Senhor Jesus. Glória a Deus. A tia Elaine deu um recado que os pais, as mamães que têm os filhinhos lá dentro, e buscar eles lá pessoalmente, que ela tem algo especial para vocês.